Então, crianças, estamos de volta, né? Depois daquele minutinho para tomar uma água, passar no banheiro, voltamos para a nossa segunda aula de hoje, dia 9 de setembro de 2021. Então, vamos tornar a nossa manhã bem proveitosa, né? Porque nós vamos agora revisar ortografias. A ortografia da letra S, né? Quando a gente usa a letra S, o SS e o S com som de Z, que a gente vem trabalhando durante toda a semana e algumas aulas da semana anterior, e que agora a gente traz uma revisão desses sons, né? Dessa ortografia das palavras escritas com S, SS ou com S no som de Z. Sei que vocês já aprenderam muito, mas revisar e aprender nunca é demais. Então vamos lá para a nossa habilidade do dia, que é ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais da letra S, né? S no início da palavra, S ou SS, ou S com som de Z, ou seja, S no início de uma palavra, S, SS, quando a gente precisa que uma palavra tenha o mesmo som do S inicial, a gente coloca o SS, e o S que é escrito S, mas que tem o som de Z. Revisando o uso do S, revisando o uso da consoante S. O uso do S, a gente sabe que tem umas regrinhas, né, que foram trabalhadas durante toda essa semana, através de atividades, né? A gente demonstrou aqui com atividades, com exemplos, com palavras, que para usar a letra S a gente precisa aprender algumas regrinhas que são essenciais para a gente escrever ortograficamente correto, né? Então vamos lá. Regras para usar a letra S. No início de palavras, já sabemos que o S no início da palavra, no início de uma palavra, ele tem o som, né? Tipo, sapo. E aí eu coloquei separadinho aqui a sílaba, né? Para mostrar que o S está logo no início da palavra, na primeira sílaba. Sapo é uma palavra com duas sílabas e o S aí está no início da primeira sílaba, ou seja, no início da palavra e no início da primeira sílaba. E aí eu escrevo sapo dessa forma. Então sempre vou colocar ela aqui separadinha para você fazer o som de cada sílaba e depois a gente escreve ela de forma juntinha. Selo, perceberam aí o som do S logo no início da sílaba sé, ou seja, no início da palavra. Selo é uma palavra com duas sílabas, selo, e aí a gente escreve juntinho, né? Selo. Suco, observando bem o som da palavra, porque eu sempre falo, é importante a gente falar e ouvir o som da letra para escrever ortograficamente correto. Vamos escrever a palavra suco. Como escrever a palavra suco? Suco. Sopa. Escutem bem o som do S inicial, do S lá no início da palavra, ó. Sopa. Sino. E sacola, que é uma palavra com três sílabas, e o S está no início da palavra com o som sacola. Então, primeira regra, né? O S no início da palavra tem sempre esse sonzinho aqui, ó. E entre consoante e vogal? Quando ele fica entre uma consoante e uma vogal. Tipo aqui na palavra curso. Por isso que eu quis escrever as palavras separadinho, separando as sílabas para você poder visualizar melhor, tá bom? Olha como é que a gente separa a palavra curso. A primeira sílaba é o cur, a letra R fica nessa primeira sílaba, né? A letra R é uma consoante
e logo em seguida tem a letra S mais uma vogal. E aí o S tem o mesmo som do S inicial. Sabe por quê? Porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Sempre que isso acontecer, o S estiver entre uma consoante e uma vogal, ele vai ter o mesmo som do S inicial. Tá bom, crianças? Mesmo que na hora de separar a sílaba, ele fique em sílabas separadas, em sílabas diferentes, porque olha só, o R, que é a consoante que está antes dele, está na primeira sílaba. E o S ficou na segunda sílaba, mas mesmo assim o som dele, o som do S, tem o mesmo som do S inicial. Vamos ver aqui, ó, a escrita, ó. Curso. Curso, uma palavra de 2 sílabas. Agora aqui, ó, pensamento. Vamos ver quem está antes do S nessa palavra. Quem está antes do S é a consoante N, formando a primeira sílaba pen, pen. Aí o S com a consoante A, ele tem o mesmo som do S inicial, porque antes dele tem uma consoante. Então, pensamento. O S está na segunda sílaba, né? Ou sílaba do meio, ou sílaba medial, como a gente chama, certo? Mas o som dele é o som do S inicial, porque antes dele tem uma consoante, que é a consoante N. E mesmo na hora de separar as sílabas, eles ficando em sílabas diferentes, não significa que ele vai ter um som diferente, não. Ele tem um som do S inicial. Vamos a outra palavra, diversão. Olha só, a gente fala diversão. Percebam que depois do V, E, tem o R puxando o E, né? Ou seja, antes do S tem uma consoante. Como ele está entre uma consoante e uma vogal, ele tem o mesmo som do S inicial. E aí ele está na sílaba final. A sílaba final da palavra diversão. Ansiedade é uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. E o S está formando com a vogal I a segunda sílaba, ou sílaba que fica no meio da palavra, que a gente chama de sílaba medial. Antes dele tem uma consoante e depois dele tem uma vogal. Então a regra é, quando o S está entre uma consoante e uma vogal, ele tem o som do S inicial, ou seja, o mesmo som do S inicial. Ou seja, do S no início das palavras. Cansada, cansada. O sa, que é a sílaba formada com a consoante S, está na sílaba medial, na sílaba do meio, né? Ou sílaba medial. E antes dele tem uma consoante e depois dele tem uma vogal. E quando isso acontece, já sabemos que ele tem o som do S no início das palavras. Consulta, a mesma coisa, ó. Com, aí separa e vem a sílaba com a letra S. Sul, percebam que ele está no meio de uma consoante e uma vogal, ou seja, antes dele tem uma consoante e depois dele tem uma vogal. Consulta, por isso ele tem o som S, que é o mesmo som que o S tem quando ele está na primeira sílaba, ou seja, no início de uma palavra. Agora, outra regra, entre vogais, como é que o som se apresenta? Entre vogais, o som do S tem som de Z, e nós vimos isso na aula passada, né? Aliás, na aula da semana passada. Exploramos bem essa regra do S entre vogais, ou seja, ele fica no meio, antes tem uma vogal e depois tem uma vogal. E sempre que isso acontece, o S tem som de quê, crianças? Isso mesmo, tem som de Z, tem o mesmo som da letra Z, que é aquele sonzinho assim, ó, zzz, né? Parece o sonzinho do barulho da abelha. Então vamos lá, a palavra mesa.
Parece aqui separadinha, ela está na sílaba final da palavra, mas mesmo separada a gente percebe que antes do S tem a vogal A, aliás, a vogal E antes, né? E a vogal A depois. Então, mesmo na hora de separar a sílaba, ficando em sílabas diferentes, mas o som do S continua com o som de Z, porque antes dele tem uma vogal e depois dele outra vogal. Eu sempre gosto de escrever a palavra separadinha, porque além de você ler inicialmente a palavra, separando as sílabas, para poder observar o som de cada sílaba. É essa a minha intenção, tá bom, crianças? E sempre atento a essa questão de sílaba inicial, sílaba medial, que é a sílaba que fica no meio, e a sílaba final. A palavra aviso. O S está na última sílaba, na sílaba final. Mas se a gente for reparar, quem vem antes dele, a vogal I, e depois dele a vogal O. E isso torna ele com som de Z. Aí escrevemos a palavra juntinha aqui, aviso. E agora, vamos ler a outra palavra? Vamos lá. Casaco. Por que que eu falo o S com som de Z nessa palavra casaco? Porque eu observei que antes dele tem uma vogal e depois dele tem outra vogal, ou seja, ele está no meio de duas vogais. E aí eu escrevo casaco. Música, mesma coisa, ó. Música. Mesmo ele ficando separado da vogal da primeira sílaba, eu tenho que observar isso aí e dar a ele o som de Z. Tá certo, criança? Música. Uso do S novamente, regras para usar a letra S entre vogais apresentando som de S mesmo. Quando ele está entre duas vogais, mas eu preciso que ele tenha o som do S inicial, ou seja, o som do S. O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Ah, já percebi aqui, que eu coloco ele duas vezes. Então, olha essa regra aqui, ó. Quando o S, ele está entre duas vogais, mas ele precisa ter o som do S inicial, eu preciso escrever ele duas vezes. Igual aqui na palavra pássaro. Olha só, se eu separar a sílaba, é importante isso aqui, ó. Separando a sílaba, um S fica na sílaba anterior e o outro S vai para a sílaba seguinte, tá bom? Isso é importante porque se eu perguntar quais as letras da primeira sílaba da palavra pássaro, você vai dizer P-A, mas não, as letras da primeira sílaba da palavra pássaro é P-A-S, é pássaro, certo? Então, aqui nessa regra, o S está entre duas vogais, mas eu coloco ele duas vezes porque ele tem o mesmo som do S inicial ou do S quando ele está entre uma consoante e uma vogal. Missa, a mesma coisa, ó. Se eu colocar apenas um S, eu não tenho a palavra missa, eu tenho a palavra misa, certo? Então, mas eu quero que ele tenha o mesmo som do S inicial, ou então o mesmo som do S quando ele está entre uma consoante e uma vogal. O que é que eu faço? Eu coloco ele duas vezes. E aí ele fica com o mesmo som do S no início de uma sílaba, no início de uma palavra, ou quando ele está entre uma consoante e uma vogal. Missa. Osso. Se eu colocar apenas um S, fica oso. É uma palavra desconhecida. Eu não quero oso, eu quero osso. O que é que eu faço? Coloco o S duas vezes, porque aí eu preciso de um som de S inicial, ou seja, de um S no início da palavra, ou de um S entre uma consoante e uma vogal. Então, eu coloco dois S.
Nosso, do mesmo jeito. Se eu não colocar os dois S's, eu fico com a palavra nosso. Então, eu quero que o S tenha o mesmo som do S inicial, do S no início da palavra, que é o som S. Então, eu coloco ele duas vezes. O mesmo acontece com a palavra vassoura, certo? Um S ficava vasoura, porque o S entre duas vogais tem som de Z. E no caso aí eu coloco ele duas vezes para ele ter o som do S no início da palavra. Apresentando som de S no final de uma sílaba. Sabia que o S pode vir no final de uma sílaba depois da vogal? Vamos ver aqui, ó. Meses. Aqui ele aparece duas vezes. Ele tem dois tipos de som na palavra meses, ó. Porque se você verificar aqui no S, eu tenho o primeiro S que está entre as duas vogais E, né? Ele está no meio de duas vogais E. Mas eu tenho outro S com som S, que não tem som de Z, tem som S, tem som de S inicial no final da sílaba, né? Ou seja, depois da vogal, certo? E aí ele tem o som de S inicial. Meses. Vezes, a mesma coisa, ele está no final da sílaba. Ele está no final da sílaba, ao invés dele estar antes da vogal, não, ele está depois da vogal. Ele está, ao invés dele ter o som si, ele tem o som S, tá bom? Vezes, mas com o som do S inicial. Entenderam aqui a regra? Ele apresenta som de S inicial, mas ele fica no final, sempre no final de uma sílaba, que é mais um som que o S tem. Poucos. Lembrando que algumas vezes, ou na maioria das vezes, o S que apresenta, o S que aparece no final da palavra, no final de uma sílaba, ele forma o plural de algumas palavras, porque algumas palavras, para formar o plural, a gente basta colocar o S no final da sílaba. Poucos, aqui é o caso, né? Pouco é a palavra normal e poucos é a palavra no plural. E aí, mas nem sempre ele vem só no final na última sílaba. O S que vem no final de uma sílaba, nem sempre ele se apresenta só no final da última sílaba, como nas palavras meses, vezes, poucos. Perceberam aí que no meses, vezes e poucos, ele vem no final da sílaba e no final da última sílaba. Algumas vezes até formando o plural das palavras, mas nem sempre isso acontece. Ó. Aqui na palavra castelo, ele vem no final da sílaba cas, né? Ou seja, depois da vogal, e ele está na primeira sílaba, na sílaba cas. Vejam que interessante. E aí observem, ó, o S inicial, o S final e o SS, eles representam o mesmo som. Ou seja, eles têm o som de S mesmo, de S, eles têm o som S, certo? O S inicial, o S final e o SS, eles representam o mesmo som, o som S. Na língua portuguesa, crianças, observem bem isso aqui, ó. Na língua portuguesa, não existem palavras começadas ou terminadas por SS. Você pode procurar no dicionário de língua portuguesa, que são aqueles livros, né, que contêm muitas palavras e seus significados, mas você não vai encontrar, porque não existe na nossa língua, na língua portuguesa, nenhuma palavra começada por SS. Ou seja, o S no início da palavra, ele já vai ter o som de SS, vai ter o mesmo som. E você nunca precisa colocar o SS no início e nem no final das palavras. Só
entre vogais quando você quiser representar o mesmo som do S inicial. Vamos ler a anedota e completar com a letra S faltosa. Olha só. Na escola, a professora diz para o aluno: diga uma palavra com C. Ele responde: vassoura. Mas onde está o C em vassoura? No cabo, professora. Vocês perceberam que na maioria das vezes aí apareceu o SS, mas na palavra escola apareceu apenas um S, mas ele tem o mesmo som representado nas palavras professora, vassoura, certo? Então, o S que aparece no final de uma sílaba, ele tem o mesmo som do SS. Acompanhe outro texto. O tatu chega para o avestruz. Bicho, eu sei que você come tudo, mas tem duas coisas que você não pode comer no café da manhã. Imagina, eu posso comer de tudo. Não, senhor, tem duas coisas que você não pode comer no café da manhã. Tá bom, quais são? O almoço e o jantar. Olha, crianças, o que eu quero reforçar aqui nessa leitura dessa anedota, né, que eu vou ler agora mais rapidamente para vocês entenderem melhor. O tatu chega para o avestruz. Bicho, eu sei que você come tudo, mas tem duas coisas que você não pode comer no café da manhã. Imagina, eu posso comer de tudo. Não, senhor, tem duas coisas que você não pode comer no café da manhã. Tá bom, quais são? O almoço e o jantar. Olha aí que interessante, né? Claro que ele não pode comer no café da manhã o almoço e o jantar, porque almoço é almoço, jantar é jantar, não é café da manhã. Certo? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que tanto o S no início de uma palavra, ou seja, no início de uma palavra, como no final de uma sílaba, como entre duas vogais, ele sendo ele duas vezes, vem consolidar aquela regra que eu falei, que o S no início da palavra, o S no final de uma sílaba e o SS tem o mesmo som. Perceberam? Agora eu quero que vocês completem a frase com as palavras, com uma das palavras do quadro. E aí nós temos a palavra, ó, leiam comigo, asa, o S entre duas vogais, né, com o som de Z. E nós temos a palavra aça, onde o S está dobrado. O S está duas vezes, por quê? Porque ele está entre duas vogais e eu quero que ele tenha o mesmo som do S inicial. Então, vamos ver as frases. A letra A diz assim, ó. Todas as tardes, minha mãe... O que é que ela faz, gente? Ela asa pão ou ela assa pão? Ah, muito bem. Quem disse assa pão, colocou o assa com dois S's e, ó, acertou a questão, parabéns. Letra B, aquele passarinho está com a asa ou com a assa machucada? Agora aqui nós vamos colocar a palavra asa. Perceberam que o Szinho faz toda a diferença, ele modifica o significado da palavra? Porque aqui o asa, né, com o S com som de Z e o assa colocando ele duas vezes, formam palavras totalmente diferentes e com sentidos bem diferentes. Agora nós vamos para as outras duas palavras do quadro. Nós temos presa, né? Presa e pressa. Aí temos a letra C. A professora vai se atrasar porque ela está o quê? Ela está pressa ou ela está presa no trânsito? Ela está presa com o S com som de Z. O S aí entre duas vogais com som de Z. A professora vai se atrasar porque está presa no trânsito. Aí a letra D diz assim, ó, ande logo porque o papai está com... Agora aqui sim é pressa com dois S. Tá bom, crianças? Complete
Complete esses nomes com S ou com SS. Então, ó, no início da palavra, sempre somente com um S. Aí nós temos a palavra Sabrina. Lembrando que Sabrina deve ser escrito com letra inicial maiúscula, porque Sabrina é substantivo próprio, é nome de pessoas e deve ser escrito com letra inicial maiúscula, tá bom, crianças? Não esqueçam. Aí nós temos o S. Aqui nós temos duas regras. Ó. Nós temos o S no início da palavra e nós temos o S no final da sílaba, na palavra Lucas. E os dois, tanto o S no início da palavra como o S no final da sílaba, têm o mesmo som. Vamos completar a outra palavra? Tem Ofia. Vamos colocar a letra S e vai ficar Sofia. Sofia com letra maiúscula, porque Sofia é nome próprio, é substantivo próprio. Então, Sofia no início da palavra, o som do S é certo. E agora nós temos outra palavra que é o Amuel. Nós vamos completar com a letra S maiúscula. Por quê? Porque Samuel é nome próprio. Não coloque o S minúsculo, tá bom, criança? E agora nós temos Carlos, com o S no final da sílaba, e temos o Elias. Então, aí, só faltou palavras com SS. Para quê? Para a gente recordar, para a gente revisar que a letra S no início da palavra, ou no final da sílaba, né? Ou entre vogal, mas sendo ele dobrado, ele tem os mesmos sons, ou seja, o som do S. Lembrando que Sabrina, Sofia e Samuel foram escritos com letra inicial maiúscula, ou seja, com S maiúsculo, porque são nomes de pessoas, nomes próprios, substantivos próprios. Você completou algum nome com SS? Não, por quê? Porque na língua portuguesa nós não temos palavras iniciadas ou terminadas com SS. Então, essa é a conclusão que nós chegamos, né? Complete com S ou SS. Agora aqui sim, ó. Melissa, assado, professora e carrossel. Botei o S duas vezes porque aqui o S não está nem no início da palavra e nem no final da sílaba. E está entre duas vogais e eu preciso que ele tenha o mesmo som do S no início das palavras. Por que você completou essas palavras com SS? Porque entre duas vogais, para que o S tenha o mesmo som do S inicial, escrevemos o SS, né? E é isso, nossa aula terminou, ó. Beijo no coração e até a próxima semana.